E gravando. Pra gente postar no YouTube para os outros alunos que não conseguiram vir assistir, tá? E espero que meu computador não pegue fogo. Qualquer dúvida vocês vão me perguntando. Vou colocar aqui para vocês tela inteira, permitir. Nossa, tá bem lentificado, porque né, o bagulho tá louco. Bem, vocês estão vendo os slides? Aí. E agora, estão vendo? Acho que a coisa só tá bem lenta mesmo. Aí, tá. Vai apresentar a tela. Abriu, gente? Maravilha. Então vamos lá. Vou fazer uma rápida revisão, tá? Não tô planejando entrar em muitos detalhes. Só o suficiente pra gente fazer a nossa avaliação. Então, na minha compreensão, qual é a primeira coisa que a gente tem que entender para a gente dar conta dessa disciplina? Nós temos que entender as bases epistemológicas. Para isso, nós tivemos todo o primeiro bimestre. Né? Todo mundo foi lá com as suas notas, está todo mundo acima da média. Então, eu estou partindo da compreensão de que as bases epistemológicas vocês já entenderam. Mas, para a gente fazer uma rápida relembrada, né? A base epistemológica, então, da psicologia sócio-histórica é o materialismo histórico dialético, de Marx. Ok? E o sócio-interacionismo de Vygotsky. Se vocês observarem, tem uma seta que parte do materialismo histórico dialético em direção ao sócio-interacionismo. Por quê? Porque o sócio-interacionismo também parte do materialismo histórico dialético do Marx. Tá? Então ele também bebe de Marx, mas ele constrói, né, o Vygotsky ele constrói uma reflexão própria dele. Então, resumidamente, grosso modo, o materialismo histórico dialético vai pensar a realidade material da nossa vida, a história material da nossa vida e as relações de contradição entre nós. Alguém chegou e para eu falar com essa pessoa eu teria que finalizar a apresentação, permitir, voltar à apresentação. Se alguém chegar vai ficar para fora, não me importa. Enfim, então, materialismo histórico dialético, ele vai de alguma maneira vai ficar para fora. Ai, Jesus, não sou malvado. Queria ser, mas não consigo. Começar a fazer isso, né? Chegou atrasado, não entra na sala de aula. Então, como nós estávamos dizendo, materialismo histórico dialético, beleza, já falei, já entenderam. Sócio-interacionismo. Vai então pensar, então foi duro, né? Mas vai partir dessa concepção, né, de que a sociedade e a história constituem o sujeito, né, através de suas contradições, para pensar a subjetividade singular. Em outras palavras, o que é isso? Ele está dizendo que a história e a sociedade da humanidade, a história e a sociedade da humanidade formam, né, contribuem de maneira importantíssima, preponderante, constituem a subjetividade
dos sujeitos, das pessoas. Ou seja, a vida, não só a nossa história de vida, mas a história de vida da nossa família, a história de vida das etnias, das gerações anteriores, e o lugar onde nós estamos inseridos vai formar, vai modular a nossa maneira de ler e interpretar o mundo, né? Na nossa maneira de compreender o mundo, de saber do que está se tratando. Então, por um exemplo muito tosco, certa vez viajei para o interior do Mato Grosso e um parente meu começou a fazer piada, falando assim, esses potizeiro isso, potizeiro aquilo. E todo mundo achava muito engraçada a piada, e eu não sabia o que era potizeiro. E aí as pessoas falaram que o potizeiro na realidade se referia a uma pessoa que andava de poti, uma forma de bike, de bicicleta. E apesar de eu estar observando as pessoas andando de bike e observando o que a pessoa falava sobre as pessoas que andavam de bike, eu não conseguia achar graça naquelas coisas, porque eu não compartilhava aquela situação histórico-social. Então a minha leitura e interpretação do mundo não me permitia criar sentido, em compreender o sentido daquela situação específica. Então, a partir do materialismo histórico dialético e do socio-interacionismo de Vygotsky, os pensadores foram construindo perspectivas psicológicas, dentre as que a gente vai destacar aqui, a psicologia sócio-histórica. Há diferenças nas bases teóricas, da socio-histórica, socio-comunitária, histórico-cultural, mas não cabe aqui ficar fazendo a distinção entre elas, e vamos então partir para a psicologia sócio-histórica. A gente tem que compreender então que a psicologia sócio-histórica, quando ela parte do materialismo histórico dialético, socio-interacionismo, ela vai ter uma compreensão de homem específica. E essa compreensão de homem vai implicar necessariamente num formato de atendimento clínico. Então, a hora que nós estamos atendendo os nossos pacientes, nós vamos atender os nossos pacientes a partir de um conjunto de preceitos, ou melhor dizendo, um conjunto de, entre aspas, regras, ou um conjunto de bases, de pilares, de noções teóricas. E a principal, o conceito, o pilar dessa base psicológica, dessa compreensão de homem, é o aspecto histórico e social, seja ele num contexto singular, seja ele num contexto geracional, seja ele num contexto macroeconômico. E pensando nisso, vai levar a um conjunto de técnicas. Conjunto de técnicas são essas. Quais são essas técnicas? A zona de desenvolvimento proximal, que é uma das técnicas mais utilizadas, que traz, no último artigo estudado por nós, como uma base, um pano de fundo, um formato de ouvir o paciente, a partir dessa zona de desenvolvimento proximal. A compreensão empática, que particularmente eu acho que tem uma pegada meio rogeriana aí, mas não se trata disso, a leitura do artigo indica que não necessariamente. A técnica da nomeação, da repetição, marcação, generalização, eco-emocional e reexpressão, certo? Todas essas técnicas, ou talvez todos esses nomes, são separações didáticas, para que a gente consiga compreender como executar uma forma de pensamento, ou uma forma de intervenção na fala e interpretação de mundo dos nossos pacientes. Então, pegando aqui o conhecer o histórico e aspectos sociais como parte fundamental da nossa noção de psicologia, vamos dar alguns exemplos, como aplicar esse pilar tão importante, então, em possibilidades de atuação profissional. Então, um dos exemplos que o texto base do livro que a gente leu traz é usar isso, por exemplo, na orientação profissional. Como que a gente usa isso na orientação profissional? Conhecendo o histórico do trabalho na nossa sociedade. Ou seja, quando você vai lá e lê o capítulo sobre orientação profissional, você vai observar que o que o autor faz em 60% a 70% do capítulo é justamente localizar para o interlocutor, ou seja, para o leitor do livro, localizar a noção de adolescente e de trabalho. Gente,
Um monte de mensagem aleatória aqui. Tinha que ter como silenciar esse celular. Eu não consigo silenciar, eu troquei de celular recentemente, é só o ódio. Mas enfim, tá me atrapalhando a concentrar em vocês, que é muito mais importante. Vamos tentar de novo. Então, 60 a 70% do livro é do capítulo é localizando a gente no que é então o adolescente, no que é o trabalho dentro da nossa sociedade. Ele vai falar então que o trabalho, né, bem grossamente, né, que todas as relações de produção, certo? Do valor simbólico de alguém que trabalha. Por exemplo, uma pessoa que trabalha como médico tem um valor simbólico maior, talvez, do que quem trabalha como pedreiro. Deveria ser assim? Não, não deveria. Mas é o que acontece? É o que acontece. E aí ele chama isso, esse aspecto, né, como um determinante da escolha do grupo terapêutico, do grupo de orientação, desculpa. Como uma parte determinante da escolha das pessoas, né? Então, olha só, né? Ser médico tem um aspecto histórico, tem um aspecto social, que é determinante da escolha das pessoas por essa profissão. Por quê? O que acontece? Como é isso? Qual é o histórico da profissão médica, por exemplo? Qual é o histórico atribuído ao trabalho, por exemplo? Né? Qual é a condição social desses adolescentes na hora de tomar essas decisões? São adolescentes que têm perspectiva econômica? São adolescentes que foram incentivados a procurar uma graduação? Ou são adolescentes que já precisam trabalhar para sustentarem as suas casas? Certo? Então, conhecer não só o histórico do trabalho, mas o histórico do grupo, né? Qual é a história de vida daquelas pessoas daquele grupo e qual é o contexto social em que aquelas pessoas naquele grupo de orientação profissional estão inseridos. A mesma coisa a gente aplica então para a noção de um trabalho, né, com a sexualidade. Aí a autora vai colocar que os 3 pontos principais para trabalho em sexualidade seriam então prevenção da ST/AIDS, autonomia em relação ao próprio corpo, descoberta da relação com o próprio corpo, e por 3 questão de anticoncepcionalidade no sentido de planejamento familiar. Por que esses 3 pontos são tão importantes? Porque você ter controle familiar, né, ter planejamento familiar é um ponto muito importante, por exemplo, para poder de consumo, para poder de autonomia social, e é uma coisa que foi negada às pessoas por muito tempo, né? O que eles chamam de revolução da pílula anticoncepcional é muito recente, né? Então isso é uma coisa muito importante a ser trabalhado. E isso já esbarra, por exemplo, no controle que as mulheres têm sobre os seus próprios corpos, né? E o controle da sociedade sobre o corpo da mulher. Então a gente precisa conhecer esses 2 aspectos para a gente poder fazer, por exemplo, um trabalho com um grupo de mulheres. Então a gente tem que conhecer esses 2 aspectos para a gente fazer, por exemplo, um trabalho com um grupo de mulheres, não necessariamente relacionadas à sexualidade, mas, por exemplo, a violência doméstica. Então a gente tem que conhecer o ambiente social, a gente tem que conhecer as relações de gênero, a gente tem que conhecer a história da violência doméstica que essas mulheres passaram, a gente tem que conhecer a situação econômica social que essas mulheres estão inseridas. Então essas mulheres, elas são dependentes financeiramente, por exemplo, de seus respectivos parceiros? Não temos como saber, a não ser que a gente pergunte, para a gente compreender de que ponto nós estamos falando. E conhecer, por um outro exemplo, né, como eu trouxe para vocês, o histórico da depressão na nossa sociedade. Então, por exemplo, depressão é um diagnóstico recente, é um diagnóstico de 1980, 1975 para cá, né? Até então não se tinha esse quadro clínico institucionalizado num livro como o Diagnóstico de Saúde Mental, por exemplo. Certo? Teve um boom muito recente. As pessoas elas não tratavam da maneira como a gente trata. Então, qual é o histórico desse diagnóstico, por exemplo? Né? Qual é o histórico e compreensões sociais em relação a quadros clínicos semelhantes ao da depressão? Então, existem determinadas etnias ou ambientes culturais diferentes do nosso, eles têm um outro nome para depressão, que é uma tristeza generalizada relacionado a alguma coisa em específico, né? Então, cada sociedade vai lidar com esses aspectos da depressão ou da tristeza ou do luto de diferentes maneiras. Então nós temos que conhecer essas coisas, né? E por fim, um atendimento clínico não deixa de ser diferente.
né? Como a gente já viu num outro capítulo desse mesmo livro, né, um espaço clínico singular de atendimento não deixa de ser diferente. Nós temos que buscar compreender todo o ambiente histórico-social daquela pessoa e em relação também ao problema, à demanda daquela pessoa. Então, qual é o problema emocional daquela pessoa? É em relação à sexualidade? É em relação ao trabalho? É em relação à escola? Entendem? É em relação à família? É em relação a, sei lá, o próprio corpo? Né? Temos que conhecer a demanda dela num sentido amplo, social e histórico, e temos que conhecer a vivência histórica e social daquela pessoa, e a partir então dessa compreensão macro e micro, que a gente pode chamar, né, mais ou menos de zona de desenvolvimento daquela pessoa, essa compreensão micro, é que a gente vai propor intervenções. Não é bem a palavra, mas a única que me ocorre são mais diretivas, né? Acho que talvez o termo não seja intervenções diretivas, mas vai nos possibilitar fazer intervenções mais pontuais, mais concretas, né? Menos analíticas, num sentido mais amplo. Então, né, retomando então a zona de desenvolvimento proximal e o exemplo que eu estava dando no sentido de de ser uma micro história, né? A zona de desenvolvimento, como nós já estudamos anteriormente, ela se trata então de um campo de potencialidades, né, do sujeito. Uma criança, um adolescente, um adulto que seja, tem um campo de potencial de aprendizagem. Ele tem um campo de daquilo que já foi aprendido, né? Então uma zona de desenvolvimento já realizada, concretizada, e uma zona de desenvolvimento iminente, uma zona de desenvolvimento proximal, que é um espaço de possíveis coisas que ele pode vir a aprender de acordo com a interação social que ele vai ter com outras pessoas. Então, quando a gente pensa nisso, o que a gente está entendendo também? Que trata-se, né, o processo terapêutico clínico, dentro da perspectiva sócio-histórica, trata-se de uma intersecção e um caminhar, um diálogo conjunto entre a zona de desenvolvimento do psicólogo e a zona de desenvolvimento do paciente, certo? Então não existe um saber a priori que está dado, um psicólogo que tem uma técnica mágica que vai fazer e executar. Não, existe um sujeito, uma pessoa, né, psicólogo, que está inserido num contexto social, histórico, emocional, e a partir daquele sujeito, daquela vida, daquela técnica e daquele espaço de zona de desenvolvimento, ele vai interagir, dialogar e caminhar com o paciente que está em outro espaço, em outro lugar de zona de desenvolvimento. Correto? Então, tendo esse espaço, né, de desenvolvimento, a gente pode fazer as intervenções mais específicas. Percebam que a zona de desenvolvimento proximal, ela é algo que é central, né? Ela é praticamente um segundo pilar da perspectiva sócio-histórica. Então ela é encontrada como conceito mediador em todos os exemplos. A gente pode observar ela na orientação profissional, a gente pode observar ela na educação sexual, a gente pode observar ela na clínica, a gente pode observar ela na intervenção institucional. Compreensão empática, né, para a gente ir, né, a partir da zona de desenvolvimento, a partir da compreensão do ambiente histórico-social, para a gente pensar em intervenções mais concretas. Uma delas, a compreensão empática. Conhecer o histórico e aspectos sociais da situação, certo? Conhecer, então, a subjetividade do paciente, conhecer a micro situação em que ele está. E a partir desse conhecimento, ok, nós vamos fazer o exercício de nos imaginarmos no lugar da pessoa. Nós vamos fazer o exercício de nos questionarmos qual é o sentimento que aquela pessoa está tendo frente àquela situação em que ela está inserida. E aí o que a gente vai fazer com esse exercício que a gente criou? Tá? Você vai lá, a pessoa está numa situação de violência doméstica. Você se imagina na situação dela. Você imagina que você está vivendo o que ela está fazendo. O que você vai fazer? Você vai chegar para ela e falar assim, você deve fazer isso? Não. Você vai chegar para ela e vai dizer, mas você está fazendo tudo errado porque eu teria feito? Não. Você vai falar para ela assim, eu passei por essa situação e você não deve agir assim? Não. Você vai chegar para ela e falar assim, eu imagino, porque você está se imaginando no lugar dela, eu imagino que o seu sentimento deve ser esse.
Faz sentido para você? Certo? Porque você está imaginando, você está fazendo uma hipótese. Você coloca a hipótese para o paciente e o paciente vai negar ou aceitar ela. E a partir da sua hipótese, esperamos que o paciente vai produzir mais informações. Né? Ele vai poder dizer, falar assim, sim, é exatamente isso. Realmente está sendo muito difícil para mim. De fato, eu tenho muito medo, eu fico assustada. Ou não, eu não tenho medo frente à violência doméstica. A minha vontade, na realidade, é catar, sei lá, o martelo que eu tenho ali no fundo e na hora que ele não está olhando, afundar no crânio dele. Não sabemos qual é a resposta do paciente, a gente vai descobrir só se a gente perguntar. Ok? E aí, a partir do sentimento que ele trouxer pra gente, a gente pode aplicar uma técnica seguinte, ok? Por exemplo, a nomeação. Às vezes a pessoa vai chegar pra você e falar assim, não, eu vejo ele e eu fico sem reação, eu não consigo me movimentar. Então você vai falar assim, quando a gente fica sem reação, geralmente é porque a gente está muito assustado, é isso? Você está assustada? Sim, eu estou assustada. E o que a gente pode fazer quando, né, estamos assustados? Quais são as nossas possibilidades? Essa. Você acha que isso é possível para você? Não, eu não consigo fazer isso. Tudo bem, não tem problema. O que você acha que é possível ser feito? E vamos fazer o que é possível ser feito. Então, nomear, né, um sentimento. Às vezes a pessoa vai lá, descreve um sentimento, descreve uma situação para você, mas ela não traz o nome. A partir do momento que a gente coloca o nome, olha, ficou idêntico, só mudou a parte interna do slide. Não tem problema. A partir do momento que a gente traz o nome, a gente ajuda a pessoa a criar uma rede de compreensão em volta do sentimento. Porque às vezes os sentimentos nos deixam desorganizados, né? A gente fica perdido, a gente fica desorientado, porque o sentimento é muito intenso e atropela a gente. Na hora que a gente põe um nome nesse sentimento, a gente consegue organizar ele dentro de uma caixa, né? Às vezes o sentimento é uma frustração tão intensa, mas tão intensa que a gente fica paralisado. Mas na hora que a gente pensa assim, é uma frustração. Quando eu estou frustrado, como eu lido? Eu gosto de fazer isso, isso e isso. Então só de você nomear, né, o sentimento da pessoa ou a situação que a pessoa está inserida, você já facilita, né, a vida dela. Seguindo, repetição tem o objetivo, né, de produzir maior verbalização, ou mesmo para o sujeito perceber sua fala através do outro. Eu acredito que eu dei esse exemplo para vocês recentemente. Se eu não dei, vou dar, e se eu dei, vou repetir, não tem problema. Determinada pessoa, paciente, uma certa vez virou para mim e disse algo como: eu não sei por que ninguém nunca fez isso, eu não sei nem por que eu nunca fiz isso. E eu retorno para a pessoa e digo: bem, e por que você nunca fez isso? Né? E coloco ela então para pensar por que então ela nunca fez isso, porque de fato era uma coisa muito simples, né? O exemplo era uma coisa muito simples, mas com muito efeito emocional, né? Era tipo assim, sei lá, pegar uma caixa que estava de um lado do quarto e colocar a caixa pro lado direito do quarto, só que aquela caixa tinha um efeito emocional muito grande e por isso não era uma coisa tão simples simplesmente tirar aquela caixa daquele lugar. E aí a gente coloca a pessoa para pensar então por quê, né? Ou como assim? Ou de que maneira? Certo? Então, literalmente, repetir o conteúdo expresso verbalmente produz esse efeito de elaboração de conteúdos dos tácitos, ok? Tácito é subentendidos. Reexpressão. Descrever eventos apresentados pelo sujeito, mas de uma forma racional e objetiva. Então, como a gente estava falando anteriormente, às vezes as emoções atropelam a gente e nos deixam desorganizados. Então, quando a gente repete, mas com as nossas palavras, de uma maneira mais organizada, né, de uma maneira mais objetiva, a gente ajuda a pessoa a se organizar. E às vezes você vai fazer isso e o paciente vai virar para você e falar assim, não, nada a ver. E você vai falar, tudo bem, então como que você acha que é? Paciência, né? Não vamos forçar nada a ninguém, porque não é isso que se trata a psicoterapia. Então, neste momento é ofertada a contenção emocional do paciente. Realmente, né, o que é contenção emocional? É dizer, realmente, isso tudo é muito difícil, é compreensível como você está se sentindo, mas estamos aqui para trabalhar isso, estamos aqui para fazer o melhor a partir disso, vamos tentar fazer o que for possível para dar um jeito nessa situação, né? Realmente conter, acolher emocionalmente o paciente e possibilita uma expansão da zona de desenvolvimento proximal. Gente,